Fala pessoal, professor Rafael aqui. Continuamos nosso estudo de função e hoje a gente vai ver o plano cartesiano. Aula passada a gente viu que se eu estou relacionando um conjunto com o outro, meu domínio com meu contradomínio, e ele está sendo estabelecido através de uma lei matemática, eu tenho ali uma função. Então vamos relacionar a coisa que a gente viu lá nos conjuntos. Estou relacionando esse conjunto com aquele, através dessa função. Então eu sei se eu pego o elemento aqui, eu vou ter que dobrar, eu vou relacionar com alguém daquele grupo lá. Então, menos 2 vezes 2 é menos 4, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 2 é 4. O resultado que eu tenho aqui sempre serão sempre serão pares ordenados. Menos 2 eu relaciono com menos 4, o 0 eu vou relacionar com 0 e esse 2 vai relacionar com 4. Aqui embaixo também, vamos supor que eu pego aqui essa relação do menos 2 e todo elemento que eu tiver aqui eu vou elevar ao quadrado. Menos 2 elevado a 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 2 elevado a 2 dá 4 positivo também. Então, posso falar que os meus pares ordenados aqui é menos 2 e 4, e aqui é 2 e 4. Muito legal, já é o suficiente para mim, mas o problema é quando eu pego muitos números aqui do meu domínio. Pego, por exemplo, o conjunto dos números reais, que são todos os números possíveis. Então, tem o 0,1, menos 0,5, 2 terços, 2 quintos. Então, essa coisa fica muito difícil começar a ser representada com conjuntos. Precisamos de outra estratégia. René Descartes, para nós, que é um dos pais da filosofia moderna, ali do renascimento cultural e renascimento científico, ele traz para a gente o plano cartesiano. O plano cartesiano é a forma mais didática de relacionar com os pares ordenados que nós temos, né? Ele traz aqui para mim a ideia em que eu tenho um eixo onde eu localizo os meus elementos do meu domínio e o eixo onde eu localizo os elementos do meu contradomínio. Muito didático porque funciona como se fosse a reta numérica. Começa aqui na minha origem, que é o 0, 0. E ali eu vou estabelecendo. Daqui para cá eu posso ter 1, o 2, o 3. Para trás pode ser o menos 1, o menos 2, o menos 3, por aí vai. Aqui para cima são os positivos. Pode ser 1 aqui, 2, 3. Vamos melhorar um pouquinho a escala desse plano cartesiano. Então aqui pode ser 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo, menos 1. Muito didático porque serve para nós de informação. Então, quando eu pego para mim um par ordenado, esse par ordenado ele vai funcionar como uma localização nesse plano cartesiano. Ele traz essa informação totalmente numérica para uma informação mais geométrica, que vai envolver um pouquinho mais de desenho. Então, esse par ordenado aqui me indica que é menos 2, esse menos 2, que é o cara do x, que é o cara do meu domínio, está relacionado aqui com o menos 4, que é o cara do meu contradomínio. Essa relação me produz aqui, como resultado, um produto, né, me dá aqui um ponto. Todo par ordenado lá no plano cartesiano é um ponto. É literalmente uma notação. Um desenhozinho. O 0 e o 0 está relacionado lá no começo de tudo, aqui. E o outro, 2 e 4, o cara do meu domínio relaciona com o cara do meu contradomínio. O cara do meu x relaciona com o cara lá do meu contradomínio, que é o y. E o resultado deles é um ponto. Então, eu posso pensar assim. Feito aqui a relação entre eles, eu produzo o par ordenado, que lá no plano cartesiano me dá um ponto de referência. E é uma referência mesmo. Posso pensar que eu estou andando. Por exemplo, esse aqui é o meu par ordenado, 2 e 4. Se eu saísse da origem, eu poderia andar 2 para a direita e subisse 4 para cima, né? Subir para cima. Então, se eu pego esse ponto aqui, que a localização dele é menos 2 e menos 4, é como se eu estivesse na origem e tivesse andado 2 para a esquerda, que é a minha referência, e 4 para baixo. Então, posso utilizar também o ponto como uma localização, forma de se andar, sempre colocar a sua origem em algum lugar. Pego esse cara aqui, por exemplo, que eu já tive os seus pares ordenados. Menos 2 está relacionado com o 4. Menos 2 está relacionado com o 4 aqui. O 2 está relacionado com o 4 também. Esse 2 está relacionado também com o 4, coincidindo aqui. O que acontece? Sempre serão pontos os meus resultados que eu tiver dos pares ordenados. Só que, em especial, se eu for colocando muitos pontinhos próximos, eu vou formando uma figura. Eu vou formando aqui talvez uma reta, talvez uma curva, algo do tipo assim. Então, esse cara que eu peguei em especial, esse tipo de função, se eu colocar números mais próximos aqui do menos 2,
colocar aqui, ó, menos 1,8, menos 1,5, coisa assim, cada vez mais ele vai estar relacionado com números mais um pouquinho para cima. Ele vai afinalando aqui, e se eu for relacionar um pouquinho para cima do zero, ele vai relacionar com números aqui do meu contradomínio um pouquinho acima do zero também, e vai fazendo isso aqui. Então, se eu for observar bem, se eu utilizar todos esses números que estão aqui entre, por exemplo, menos 2 e 2, pegar toda essa galera aqui de x, ele vai relacionar com toda essa galera aqui de y. Então, na verdade, essa relação que eles vão fazendo vai fazer obter sempre uma reta. Nesse caso aqui, tá? Então, essa relação que eu vou obtendo de vários pontos relacionando, eu vou ter infinitos pontos aqui, porque eu tenho infinitos números no meu conjunto aqui real, relacionados com infinitos números também. Então, se eu ligo esses pontos aqui, eu obtive, por exemplo, um desenho, uma figura, uma reta nesse caso. Essa reta aqui que eu obtive, é um desenho, né, no caso aqui, não tão bonito, mas é didático para a gente. Indica para nós várias coisas, e a gente vai ter um estudo especificamente para ela. Agora, se eu coloco apenas duas informações, dois pontos isolados aqui, eu não tenho muita coisa não. Mas se eu observar, por exemplo, já que é x ao quadrado, se eu colocar um zero aqui, eu sei que vai ter que relacionar com um zero aqui, porque zero ao quadrado é zero. E vamos colocar uma referência para isso melhor? Nosso novo ponto é 0, 0, que é esse cara aqui da origem. Então, deixa eu aumentar aqui. À medida que eu for observando e pegando vários x's aqui entre menos 2 e 0, a relação que eu for obtendo com y aqui não é proporcional, diretamente proporcional, como aqui a gente tem aqui. Ela é o quadrado disso. E à medida que eu for vendo os pontos de relação que eles vão obtendo, eles vão ficar cada vez mais encurvados. É uma curvinha que aparece aqui. Então, na verdade, quando eu for observar, vai dar esse tipo de desenho assim para mim, que a gente vai chamar de parábola. Ou seja, aqui eu relacionei duas funções no mesmo lugar, no mesmo espaço. Está até meio confuso. Mas é porque eu posso dizer que o plano cartesiano é uma boa forma da gente transmitir essas informações de relações entre números, entre conjuntos, estabelecidos por suas leis, e colocar isso de forma geométrica. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Próxima aula a gente discute um pouquinho mais sobre isso, para a gente não ficar agarrando muito. A gente já tem encontro até lá.